Witch é dom, é força, tente compreender. Vamos proteger das trevas do mal com grande poder. Com grande poder. Witch, witch, witch. Oi, Amiras, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Lunática. E hoje eu quero convidar vocês a conhecer uma das minhas paixões de infância que eu acho que é bem subestimada até os dias de hoje. Estou falando das Witch. E antes da gente começar esse vídeo, eu gostaria de falar com você que está chegando agora aqui no canal. Seja muito bem-vindo, espero que goste do meu conteúdo. Se gostar e resolver ficar, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like aqui embaixo e manda esse vídeo para os seus amigos que gostam de Witch ou até que não conhecem, né? Porque vai que eles se interessam vendo tudo que estão perdendo. Quem já acompanha o canal há mais tempo sabe que antes eu costumava deixar aqui as minhas bonequinhas das meninas superpoderosas, porém a Docinho sofreu um acidente, ela se quebrou toda, então eu resolvi tirar ela dessa área de risco que é ficar aqui em cima, porque passa alguém, esbarra, ela cai, ela se quebra todo de novo, complicado. E esses brindes antigos de McDonald's são bem difíceis de se encontrar na internet, ainda mais estando num bom estado de conservação. E o frete é caríssimo, às vezes até mais caro do que o próprio brinquedo. E agora, com a privatização dos Correios, isso tende a ficar mais caro ainda. Há algumas semanas atrás, eu vim aqui fazer a review, eu pendurei as minhas bonequinhas da Witch lá. E uma tava faltando, que era a Cornélia, que eu fiz live lá no meu Insta procurando pra ver se eu achava entre os meus brinquedos antigos. Eu não encontrei, mas eu dei muita sorte de encontrar ela na Feira Livre. Então depois que eu reuni as 5, eu fiz um postzinho lá no Instagram postando a foto dessa partezinha da minha estante. E eu vi que muita gente que me acompanha gosta de Witch, ou pelo menos tem um pouco de curiosidade pra saber do que se trata. Então eu resolvi fazer o vídeo de hoje pra falar um pouco sobre isso. Witch, pra quem não sabe, é da Disney, gente. Sim, as bruxinhas Witch são personagens da Disney. E tudo começou, na verdade, na Itália, na Disney Itália, em forma de revistas em quadrinhos. E a revista das Witch era uma revista, como eu disse, bem voltada para o público infanto-juvenil, digamos assim. Além dos quadrinhos que estavam presentes em todas as edições da revista, a gente também tinha brindes, como, por exemplo, o Coração de Kandrakar, que eu ganhei em uma das revistas da Witch. A gente tinha testes, a gente tinha matérias sobre moda, maquiagem, comportamento, esoterismo. E essas revistas começaram a ser publicadas na Itália em 2001 e foram até o ano de 2012, quando a saga foi encerrada e a revista também foi descontinuada. Aqui no Brasil, o tempo de circulação da Witch foi um pouquinho menor, elas eram publicadas pela Editora Abril, que é a mesma editora que publicava Capricho e Recreio. E a publicação da Witch aqui no Brasil foi de 2002 até 2009, ou seja, acabou antes da saga acabar nos quadrinhos, então a gente teve muita coisa que não foi oficialmente lançada aqui no Brasil, mas tem alguns fãs que estavam aí com projetos, então eles tiveram esse trabalho de não só disponibilizar os quadrinhos que foram lançados oficialmente aqui no Brasil, como também traduzir e disponibilizar os quadrinhos que não chegaram a ver a tradução brasileira oficial. Eu já expliquei um pouco como é que funcionava a revista, mas vamos falar agora da história em si das Witch, o que acontece nesse mundo maravilhoso. Witch, que é o título da história, é na verdade a sigla para os nomes das nossas 5 protagonistas: Will Vendon, Irma Lair, Tarani Cook, Cornélia Hale e Haylene. E na história, essas 5 meninas são adolescentes comuns ali entre os seus 13 e 14 anos, que já têm esses problemas de passando pela puberdade, descobrindo o primeiro amor, tendo que lidar com problemas de família, tendo que lidar com a escola, todas essas coisas que eu passei, você passou ou tá passando, né? Não sei quem tá assistindo esse vídeo. Enfim, elas são adolescentes comuns até o dia que a avó da Haylene revela que elas 5 foram escolhidas para ser a nova geração de guardiãs de Kandrakar. Na verdade, elas começam como guardiãs da muralha ou guardiãs do véu. O termo vai mudar dependendo se você está acompanhando os quadrinhos ou a série de TV animada, porque sim, teve desenho das Witch também. E qual é a missão dessas guardiãs? A missão delas é lutar contra o mal para estabelecer a paz, a harmonia e o equilíbrio
no universo em suas diferentes dimensões. Qual é a ferramenta que elas têm para cumprir esta missão? É isso aqui, o coração de Kandrakar. Ele é um amuleto mágico que na história fica em posse da Will, que é a guardiã do coração, e ele confere às 5 meninas os poderes dos 5 elementos, cada uma com um elemento e com alguns poderes a mais. Então vamos falar das personagens, né? Começando pela Will, que é a primeira ali na lista. O Witch começa com WW de Will. A Will, ela tem 14 anos, é uma adolescente de 14 anos que acabou de chegar nessa cidade nova, Heatherfield. Ela mora sozinha com a mãe, porque o pai abandonou ela enquanto ela era ainda criança. Os interesses da Will enquanto adolescente são sapos, porque ela tem uma coleção com diversos itens de sapo. Pelúcia de sapo, mochila de sapo, tudo de sapo essa garota tem. Ela é uma amante de animais e ela também é uma exímia nadadora. O papel dela na equipe, além de ser a líder e a detentora do coração de Kandrakar, é também dominar a quintessência, que é um dos 5 elementos. Eu vou tentar explicar a quintessência de uma forma que fique fácil para vocês entenderem, que é basicamente eletricidade, algo bem próximo da eletricidade. Então, a Will, ela tem alguns poderes um pouquinho curiosos, né? Porque ela consegue dominar e conversar, se comunicar com eletrônicos, com eletrodomésticos. Além disso, por ela ter a posse do coração de Kandrakar, ela consegue transformar a si mesma e as outras guardiãs na sua forma de guardiã, que é uma forma, digamos assim, um pouco mais evoluída. A próxima guardiã de quem nós vamos falar é a Irma, que é a guardiã da água. A Irma é uma menininha de 13 anos que tá lá vivendo a sua vida. Ela é muito atrevida, ela é muito engraçadinha, está sempre fazendo piadas e brincadeiras com todo mundo. E ela também é muito paqueradora, porque ela tá sempre falando dos garotinhos da escola e pipipipopopó. A Irma tem uma família, digamos assim, tradicional, né? Porque ela mora com o pai, a mãe, o irmãozinho. E além dela ter esse controle sobre a água e tudo que tem a ver com água, ela também consegue controlar a mente das pessoas, o que ajuda ela a sair de várias enrascadas durante a história. A próxima guardiã na lista é a Tarani, que é uma menina também de 13 anos, super estudiosa, super inteligente, muito tímida, mas super decidida quando ela bota alguma coisa na cabeça. A Tarani também tem uma família dita assim como tradicional, ela vive em muita harmonia com o pai e com o irmão mais velho, mas ela vive um pouco às voltas com a mãe, que é uma juíza implacável e às vezes ela fica tentando barrar a Tarani de fazer as coisas. O papel dela na Switch, o papel dela como guardiã é ser a guardiã do elemento fogo, ou seja, ela pode tacar fogo nas coisas e controlar também o fogo, mas além disso, a Tarani também consegue ler mentes e se comunicar telepaticamente com as suas companheiras de time. A próxima é essa mocinha aqui, que me deu muito trabalho, porque das minhas bonequinhas originais eu não tinha encontrado ela, mas eu comprei na feira pela bagatela de R$10. Essa, pra quem não sabe, é a Cornélia, que é a guardiã da terra e também tem 14 anos, assim como a Will. E a Cornélia, ela é simplesmente a riquinha do grupo, porque ela mora num condomínio luxuoso com os pais dela, com a irmãzinha dela, com o gatinho dela. A Cornélia é muito ligada em moda e ela também é uma ótima patinadora, sendo premiada várias vezes, inclusive. E o poder dela sobre a terra não é só manipular plantinha, não. Ela pode controlar qualquer coisa que venha da terra, tipo madeira, metal, pedras. E a Cornélia também tem um poder especial que é mover as coisas com a mente. Seria isso telecinese? Eu sempre me confundo. Tele é mente, cinese é movimento. Então acho que é isso mesmo, mover com a mente a telecinese. Ó, dessa eu acho que eu vou estudar letras. Agora a última, mas não menos importante, também é a caçulinha do grupo, que é a Heilin, a nossa guardiã do ar. A Heilin também tem 13 anos, mas ela é a última das meninas de 13 a fazer aniversário, que torna ela a caçula. Ela vem de uma família chinesa que atualmente é composta por ela, a mãe, o pai e a avó, que também já foi guardiã no seu tempo de Aurora.
E o interessante é que tanto a Haylin quanto a avó dela eram guardiãs do mesmo elemento, que é o ar. E ela é uma garota, assim, super criativa, ela é muito feliz, muito animada, muito prestativa, muito gentil. Ela gosta de desenhar, ela gosta de pintar, ela também gosta muito de costurar e fazer suas próprias roupas. Ela é a única, além da Will, a ter um emprego, porque a Will trabalha como ajudante na pet shop do avô do namorado dela, e a Haylin trabalha no restaurante da família dela, que é o Dragão de Prata. E os poderes dela, como vocês já devem ter percebido, ou pelo menos suspeitado, não se resumem a controlar o ar. A Haylin também tem alguns outros poderes especiais, como, por exemplo, ela consegue sentir o passado ou ver o passado através de sons. E ela também tem o poder de ficar invisível. Mas assim, é claro que elas não são as únicas personagens na história, né? Tem vários outros personagens, como, por exemplo, as famílias delas, os interesses românticos delas. Mas eu tô falando, assim, de personagens que realmente afetam essa história, essa parte da fantasia, essa parte da luta, essa parte da, sabe, da magia. Uma dessas personagens, ela é muito amiga das meninas, a gente vê ela tanto desde o começo dos quadrinhos quanto na série animada, que é a Elion. Ela é a amiga mais próxima da Cornélia, ela é amiga também das outras meninas, e ela é a princesa de Meridian, e isso é um dos plots, uma das chaves para o primeiro arco da saga das Witch, que é o arco de Meridian. Como eu expliquei lá no começo do vídeo, as meninas têm esses poderes elementares para poder proteger o equilíbrio no multiverso, no metamundo. Cada área fala uma coisa, mas elas têm que proteger o equilíbrio e a harmonia no universo. E um dos mundos nesse universo é Meridian. A cada arco, a cada temporada, elas vão lutar contra um inimigo diferente, lutar contra um vilão diferente. E o primeiro vilão que elas vão enfrentar é o Phobos, que por acaso é o irmão da Ellie. Eu não vou dar muitos detalhes, porque eu quero que vocês leiam, eu quero que vocês assistam pra saber o que acontece. Mas é basicamente isso. A cada arco, a cada saga, a cada temporada, elas vão enfrentar um vilão diferente que está ameaçando essa paz, essa harmonia, essa coisa do multiverso, do metamundo de Kandrakar. Mas também não adianta de nada, né? Eu ficar aqui instigando vocês horrores e não falar onde vocês podem encontrar para poder acompanhar essa saga. Para quem prefere ler, a gente tem os quadrinhos que foram publicados originalmente na revista italiana e duraram mais ou menos umas 139 edições. São mais ou menos 8 sagas, 8 arcos ou 8 temporadas, se você prefere ler dessa forma. E não foram todos que chegaram aqui no Brasil de forma, assim, legal, de forma, assim, oficial. Como eu expliquei mais cedo, a revista chegou aqui um ano depois do seu lançamento oficial internacional e ela foi embora uns 3 anos depois da finalização oficial da saga. E como a Abril tomou a decisão editorial de dividir muitos desses episódios dos quadrinhos em 2 partes, parte 1 na revista 5, parte 2 na revista 6, por exemplo, a publicação do Brasil estava bem atrasada em comparação com a publicação italiana. Então a gente ficou sem muita coisa, eu acho que eram umas 3 ou 4 sagas que não chegaram a vir pro Brasil de forma oficial. Porém, assim como eu disse lá no começo, tem um grupo de fãs que se reuniu assim que a revista acabou, chamado SOS Witch. E eles fazem de tudo, eles têm um portal que tá ativo até hoje, na verdade, onde eles publicam notícias sobre as Witch e também eles traduziram todos os quadrinhos que não foram lançados oficialmente aqui para que as pessoas tenham acesso ao fim dessa saga. Eu não conheço o pessoal da SOS Witch, mas o trabalho que eles fazem é maravilhoso, então eu vou deixar aqui na descrição para vocês o link da SOS Witch para vocês lerem os quadrinhos e verem outras coisas que tem por lá. O desenho é sim um pouco mais curto do que os quadrinhos, porque só teve 2 temporadas. Assim que a segunda temporada acabou, falaram que talvez a gente tenha uma terceira, mas nunca chegou a ser comentado algo do tipo. A Disney nunca deu prosseguimento a esse projeto. E eu vou deixar bem claro aqui pra vocês que dá pra você ler os quadrinhos e assistir a série também, mas tenha em mente que são 2 universos diferentes. Tem coisas que acontecem nos quadrinhos que não acontecem da mesma forma
na série animada. E se você for uma pessoa um pouquinho mais curiosa, você vai encontrar outros produtos das Witch com a contação da história delas. A gente teve livros, a gente teve mangá, a gente teve graphic novel, sabe? Teve de tudo, sério. E assim, a cada episódio do desenho que eu reassisti recentemente, a cada episódio dos quadrinhos que eu tô lendo recentemente, eu tenho mais certeza de que Witch é um desenho, é uma série, é uma saga que merece um revival ou mesmo um reboot nos dias de hoje. Vamos ter em mente que é uma história criada em 2001. Então, não esperem, tipo, ai meu Deus, horrores de representatividade, um discurso completamente correto e pipipipopopó, porque se você pensar dessa forma, você vai se decepcionar. Mas se a gente pega o quinteto de protagonistas, a gente já vê que tinha alguma preocupação com diversidade ali. Porque a gente tem a Tarani e a Heilin, que são as protagonistas e não são brancas. A Tarani, que vem de uma família afro-asiática, e a Heilin, que vem de uma família asiática, elas servem sim de representatividade para meninas que até mesmo dentro da própria Disney, dentro do universo das princesas, não se viam representadas. Bem que nessa época, 2001, já tínhamos a Mulan, já tínhamos a Jasmine, tínhamos algumas princesas que não eram brancas, mas ainda assim faltava um pouco mais de representatividade, né? A gente só foi ter a Tiana, que é a primeira princesa negra da história da Disney, em 2009. Mas além disso, a história por si só é interessante. Ela traz temas que eu acho que agradam pessoas de todas as idades. Tem essa coisa da magia, do esoterismo, da aventura, do misticismo, sabe? São coisas que eu vejo que atraem muita gente, desde crianças até idosos, sabe? Tem muita gente que gosta desse tipo de tema sendo abordado, ainda mais porque é uma história de fantasia, né? E também tem o fato de que, por as personagens serem retratadas como adolescentes tão novinhas, de 13, 14 anos, elas conseguiam dialogar com esse público, assim, com as meninas dessa idade, principalmente, que se sentiam velhas demais para serem tratadas como crianças e continuar lendo revistas infantis, mas ao mesmo tempo não estavam, sabe, se sentindo maduras o suficiente para as responsabilidades de uma adolescente de 16, 17 anos, por exemplo. Mas mesmo não sendo maduras como adolescentes de 16, 17 anos, que ainda são bem imaturas, vamos ser sinceros, eu com 24 já me acho, imagina com 16, 17. Essas meninas ainda queriam ser vistas como crescidas. Elas ainda queriam ter um pouco de responsabilidade, ser vistas com um olhar um pouco mais maduro e um pouco mais respeitoso da sua família, por exemplo. Então, imagina pra essa menina pegar uma revista que vai dialogar com ela, que vai falar sobre moda, que pode ser um dos interesses dela, maquiagem, que também pode ser os interesses dela, animais de estimação, esoterismo. Gente, tinha receita de poção. Numa das revistas eles deram isso daqui, ó. O que é isso daqui? Esse saquinho roxo aqui, ó. Tem até a etiqueta aqui, o Witch, ó. Dentro desse saquinho tem essas pedrinhas aqui, que são pedras diferentes. Temos quartzo, ônix. Essa daqui que eu não lembro exatamente o que é, mas é uma pedrinha verde. E essas pedrinhas aqui, elas vinham junto com um tabuleiro de oráculo. E dentro da revista vinham as instruções para você jogar. Ou seja, você pegava aqui, você sacudia bastante as pedrinhas na sua mão, você jogava no tabuleiro e depois lia na revista, por exemplo, digamos, a ônix, a pedrinha preta, caiu na casa do amor. Então isso significa isso, isso, isso. Eu perdi o tabuleiro, eu perdi as revistas, como eu já falei no começo do vídeo, mas eu queria muito achar de novo pra voltar a jogar e fazer perguntas sobre a minha vida, porque isso era muito legal. E assim, galera, eu sei que, como eu falei, não era a história mais representativa do mundo, a gente não tinha personagens LGBT, a gente não tinha muitos personagens fora do padrão. Mas se vocês pensarem, tipo assim, cara, pra 2001, 2002, que foi a época do lançamento, a época da criação, a gente ter de 5 personagens, duas aqui, essas duas aqui, ó, sendo pessoas não brancas, era o auge da representatividade. Pra eu saber que o troço é representativo, é só pensar, se fosse lançado nos dias de hoje, se não ia ter um monte de nerd chorando e falando que é lacração. Se a resposta é sim, então sim, é representatividade, por mais mínima que seja.
Então era uma história interessante, bem desenvolvida, com essas coisas de magia, essas coisas de esoterismo que as pessoas gostam, personagens que conseguiam dialogar com essas pré-adolescentes ali que estavam naquela coisa I'm not a girl, not yet a woman, sabe? Tava ali naquele momento de crescimento, de dúvidas, de incertezas, de brigas, intrigas e promessas de nós dois. Então, pra encerrar aqui o vídeo, pra finalizar aqui, fica o meu apelo pra Disney, pra entrar em contato com os criadores da saga ou até mesmo com as pessoas que têm os direitos hoje em dia e tentar fazer esse revival, esse reboot, porque eu acho que as minhas bruxinhas merecem todo o reconhecimento possível. Eu vou dar mais uma opinião que é controversa, porém muito corajosa. Witch é melhor que Winx. Bem, meu bem, é só isso por hoje. Espero que tenha gostado do vídeo. E se gostou, não esqueça de deixar um like aqui embaixo. E se ainda não for inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações e deixe também aqui nos comentários com qual Witch você mais se identificou. Se você assistiu o desenho, se você colecionava a revista, se você já conhecia as Witch, se você também é tão fã quanto eu. Lembrando que aqui na descrição eu vou deixar o link da SOS Witch para vocês terem acesso a todas as coisas do universo Witch, além de, claro, os links das minhas redes sociais e também da nossa campanha no Apoia-se, caso você queira e possa ajudar financeiramente esse canal a crescer cada vez mais. Vai lá, dá uma olhada na história do canal, nas metas, recompensas e torne-se já um apoiador, apoiadora ou apoiadora do Lunática. Eu vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal. Beijos e tchau!